Salve, rapaziada, professor Rafael aqui para mais uma aula de Química. Hoje a gente vai trabalhar a parte ali dos estados físicos e principalmente como que ocorre a mudança entre eles, tá? Vamos trabalhar algumas simulações, mostrar para vocês aí bonitinho como que acontece, né? Se a gente pudesse observar microscopicamente ali, ter um óculos que pudesse observar as coisas muito de perto, o que a gente conseguiria enxergar desse seu celular aí, dessa mesa, desse copo de água que você está tomando agora para assistir e ter uma boa aula aí, hidratado, né? O que a gente poderia enxergar dos gases que a gente respira? O que a gente poderia ver? Então, a gente vai ver toda essa questão aqui na nossa aula hoje, tá? Então, tema da nossa aula aí na tela, trocar aqui para vocês. E hoje uma aula muito importante, porque a gente vai entender o que caracteriza cada estado físico, tá? Então, ao longo aí da nossa vida, do nosso crescimento como pessoa, a gente está acostumado a saber de qual, o que é um sólido, um líquido, um gasoso. Por quê? Sólido, você tem a percepção sólida, né? Você consegue pegar aqui, né? Você dá uma porradona, você vai sentir a porrada de volta. O professor de física aí vai te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Líquido, você também já tem uma ideia aí consolidada na sua cabeça do que é um líquido. Água, refrigerante, um suco que você toma. E gasoso? Qual que é a sua ideia aí sobre gasoso? Aí, talvez agora muitos de vocês vão errar. Ah, gasoso é fumaça, né? A gente também tem as nuvens. Só que a gente vai ver tudo isso aqui nessa aula. Será mesmo que uma nuvem é gás? Será que uma fumaça é gás? E aí a gente vai trabalhar cada um deles e mostrar para vocês algo que talvez, né, você não soubesse, que é, por exemplo, essa questão aí do gás, beleza? Então, vamos trabalhar aí um por um, vendo calmamente o que caracteriza cada um, tá? Vendo algumas simulaçõezinhas aí também. Primeiro estado físico que a gente tem, que é o mais simples de todos, é qual? O sólido, tá? O que vai ser o nosso sólido? O nosso sólido, ele vai apresentar algumas características. Características que a gente vai ter uma noção macroscópica e características que a gente vai ter microscópica. Em outras palavras, macroscopicamente é aquilo que a gente consegue perceber sem a necessidade de um instrumento para enxergar bem de pertinho. Então, sólido, o que você pode falar aí que é um sólido? Ah, um sólido eu consigo pegar ele aqui, eu consigo sentir, eu tenho o tato dele e ele tem essa textura maciça e tal. Beleza, essa é a nossa percepção macroscópica. Quais são as características macroscópicas que a gente vai ter de um sólido? Ele vai apresentar forma e volume próprio. Como assim? Pô, professor, não entendi esse negócio que você colocou aí na tela, não. Irmão, fala o seguinte. Você tá agora aí com o seu computador, seu celular, ou com o lápis que você tá segurando aí, porque eu sei que você tá anotando no seu caderno, que você vai aprender. E você pegar isso tudo, vamos pegar aí o lápis, né? Ou o seu celular, você escolhe qual que você vai querer usar agora. Se você tirar ele da sua mão e colocar em cima da mesa, o seu celular magicamente vai ficar com o formato da mesa? Não. O seu celular vai aumentar de tamanho quando você deixa ele em cima da mesa? Não. Ele diminui de tamanho? Não. Então aqui ele apresenta uma forma própria. O sólido, ou o seu celular, que eu estou usando aqui de exemplo, né? Ele tem uma forma definida. Não importa se você vai colocar esse lápis ou esse seu celular no chão, se você vai jogar ele na parede, se você vai segurar na mão, se você vai colocar em cima da mesa, não importa. Ele vai continuar com o mesmo formato. Mesma coisa vai ser o volume dele. O seu lápis não vai aumentar de tamanho e muito menos diminuir de tamanho se você colocar ele na mesa, no chão, na sua mão, enfim. Então, os sólidos, eles têm forma e volume próprio, não vai mudar. Independentemente de onde você colocar este seu sólido, o recipiente que tiver ele. E por que isso ocorre? Aí a gente consegue explicar em relação às características microscópicas dele. Se liga, as partículas aqui no nosso sólido, elas estão muito próximas umas das outras e estão muito organizadas. Isso significa que o fato delas estarem muito próximas e elas terem uma organização muito legal ali, muito bacana. Tentei usar
muitos adjetivos aqui, encontrei bacana, mas uma organização que está bem certinha, bem correta ali, faz com que ela tenha as características que ele tem, forma e volume próprio. Isso significa que quando a gente observa um sólido ali, né, se pudéssemos, na verdade, observar e ver bem nitidamente como que está organizada as partículas, a gente ia ver algo mais ou menos assim. Partículas enfileiradas, com muito pouco espaço vazio entre elas aqui, ó. Percebam que o espaço vazio que existe é mínimo, é muito pouco. E isso daqui dá as características que a gente tem essa noção. A organização dela e essa forma compacta faz com que ela tenha uma forma própria. Então, se eu colocar este sólido aqui, digamos que isso aqui tivesse um formato de cubo. Se eu pegasse esse cubo de partículas e colocasse em cima de uma mesa, ele ia continuar sendo um cubo, porque as partículas estão muito unidas, muito próximas ali. E, principalmente, elas não dão espaço para espaços vazios. As partículas estão muito compactas e organizadas. Então, é devido a isso que a gente tem as características macroscópicas. Então, você está ligado agora que o motivo do sólido ser sólido, né, de você conseguir segurar o lápis, de você conseguir segurar o copo ali de vidro, você conseguir segurar o celular na sua mão aí, é devido às partículas sólidas que estão compactas, e aí você permite essa configuração estrutural, onde você consegue ter tudo isso sempre com o mesmo formato, sempre com o mesmo volume. Você aí, que no meu exemplo anterior tacou o seu lápis na parede e ele quebrou no meio, não venha me falar que ele diminuiu de tamanho e mudou de forma, tá? Porque o que você fez foi simplesmente separar isso daqui, ó. Se você magicamente juntar de novo, ele vai continuar no mesmo formato, no mesmo volume. Então, o sólido tem essa característica de que você pode ali, né, romper, rasgar, enfim, ele vai adquirir as mesmas características, só que agora separadinho, beleza? Então, sólido basicamente é isso, não tem muito segredo e, muito importante, essa configuração aqui das partículas, beleza? Que isso daqui é essencial para a gente entender todo o processo de mudança de fase, tá? Então, não esquece essa parada que tá aqui na tela, mano. É isso. Então vamos agora para os nossos líquidos. Já nos nossos líquidos tá uma parada meio parecida ali, né? Percebam que ainda tá muito junto. Só que, olha só, a gente não tem uma organização aqui. As minhas partículas estão com uma liberdade de movimento. Aqui no sólido, elas estão obedecendo ali uma ordem perfeita. Eles não podem sair dessa formação aqui. Eles estão regradinhos ali. No líquido, você já mete o louco e elas têm agora essa liberdade de movimentação. E com isso, a gente vai ter as características dos líquidos. Olha só que legal. Aqui a gente vai apresentar um volume próprio, mas não possui uma forma própria. Em outras palavras, eu ia te pedir para fazer um negócio agora, mas não faça. Fique aí na sua cabeça, imagine essa situação. Você tem um copo de água e você, como você é uma pessoa muito foda, muito inteligente, você colocou exatamente 200 ml de cabeça, você olhou e sabia que tinha 200 ml ali. Então, tem 200 ml no seu copo. Qual que é o formato das moléculas ali, desse sistema água que está dentro do seu copo? Qual que é o formato dela? É o próprio formato do copo, né? Agora, imagine, hipoteticamente, porque você não vai fazer isso, tá? Imagine que você derrame essa água no chão. Qual que é o formato dessa água agora, cara? O formato dessa água, ela vai ficar toda esparramada. Então, a forma que essa minha água se estrutura, ela vai mudar de acordo com o quê? De acordo com aquilo que ela está, de acordo com o recipiente. Então, aqui, ele não tem forma própria. A água, né, nesse exemplo aqui, que é um líquido, ela vai se moldar a partir do seu recipiente. Agora, para você pegar esses 200 ml de água aí, digamos que você tinha uma jarra de água lá na geladeira. E você pegou essa água e colocou no seu copo. Antes de colocar no copo, qual que era o formato da água que estava na jarra? A jarra. Então,
a sua forma, ela vai variar e com isso o seu líquido vai variar junto. Então aqui ele depende do formato do recipiente que contém o líquido. E o volume? Agora vamos lá. Inicialmente, né, hipoteticamente, que você não fez isso, você jogou 200 ml que estava no seu copo no chão. Quantos ml de água está no chão agora? 200 ml. E se você pegasse ali um baldão de água, você vai lavar sua casa, encheu ali 1 litro de água num balde e você vai esparramar ali para tirar o sabão, para tirar a sujeira ali. Você botou 1 litro ali no balde. Se você jogar o balde inteiro de água no chão, quanto de volume você jogou? 1 litro. Então aqui o seu volume, ele é próprio. Se você tem 200 ml de água e jogar no chão, você vai jogar 200 ml de água no chão. Se você tem 1 litro de água num balde e jogar esse 1 litro no chão, você vai jogar 1 litro. Então, o seu volume é próprio. E o formato? Não, o seu formato vai depender do recipiente que ele está. Assim como no sólido a gente consegue explicar o porquê que isso acontece, aqui no líquido também conseguimos fazer isso. Como que isso ocorre? Aqui, as nossas partículas, elas se afastam um pouquinho e elas conseguem deslizar entre si. Então, agora eu tenho muito mais espaço vazio, o que permite que as minhas partículas se movimentem mais e, principalmente, deslizem umas sobre as outras. Então é por isso que quando eu pego a água aqui e coloco ela meio assim de lado, ela vai acompanhando, faz aquele movimento meio fluido? Sim, porque ali você está fazendo as partículas deslizarem umas sobre as outras. E aí o nosso olho, né, obviamente não vai ver partículas, mas ele vai entender que está tendo uma movimentação que a gente interpreta como esse movimento dos líquidos, tá? Então, outra coisa legal que acontece aqui é a liberdade de movimento. E por que isso é legal? Porque você só consegue pegar um copo e aí a sua água tem o formato do copo por causa dessa liberdade. Porque se eu pegar toda essa água aqui e eu colocar em uma jarra, e aí eu peço que vocês não riem da minha jarra aqui, porque eu sou péssimo em desenhos, qual que vai ser o formato dela aqui agora? Ela vai ficar no formato da jarra. Mas ela só pode fazer isso por quê? Porque a minha partícula agora tem uma liberdade de movimentação um pouquinho maior. Se não fosse isso, ia acontecer a mesma coisa do sólido. Ela ia... Seria extremamente estranho de se imaginar, mas você ia pegar um copo d'água, botar na jarra e ele ia continuar no formato do copo, que não faz o menor sentido, né? Espero que você nunca passe por essa experiência, porque aí alguma coisa está errada, né? Então, no líquido, você tem essa característica. Então, percebam que agora a gente está fazendo o quê? Dando uma liberdade maior. Então, você que já se ligou nisso daí, já vai pegar o bizu de como que acontece a mudança de estado. Percebam que a gente está sempre deixando mais desorganizado, tá? E esse é o segredo para entender mudança de estado. Então, no líquido, a gente tem essas características. Vamos agora para os sólidos. Aqui nos sólidos, a gente já tem algo maluco. Aqui a sua partícula cansou uma da outra, se afastou de vez, ninguém quer ficar perto de ninguém, e eles estão metendo louco, quer todo mundo ir para um canto e acabou, ninguém se importa mais com ninguém. E é isso que acontece nas partículas. Elas querem ficar afastadas. Então, lá no sólido, o que a gente mal tinha? Espaço livre. O que a gente tem de sobra aqui no gasoso? Espaço livre. Então, à medida que você vai passando do sólido para o líquido, para o gasoso, você vai afastando e desorganizando as partículas. Então, é por isso que aqui no gasoso, você vai ter essa loucura que é o estado físico gás, que é o quê? Partículas em movimentação aleatória, velocidades extremamente altas, né? Aqui a energia cinética aumenta também, essa movimentação das partículas, elas ficam mais agitadas, e isso vai dar algumas características para o estado gasoso. Qual? Aqui elas não têm volume próprio e nem forma. Quer um exemplo? Você tem aí uma garrafa zona de um refri que você gosta bastante, aí você pode falar a marca do refri para você mesmo aí. Vamos imaginar que isso daqui é um refrigerante, tá? Vou até botar na tela cheia para vocês não olharem para minha cara com essa vergonha de desenhar uma garrafa dessa aí. Mas vamos fingir que isso aqui é uma garrafa de refri. Aqui a gente vai ter o líquido
E a gente vai ter uma grande mistura gasosa, né? Que a nossa garrafinha vai estar bem preenchida com gás ali para ficar gostosinho esse refrigerante. Beleza. Qual que é o formato do gás que está ocupando esse espaço aqui? Vocês concordam comigo que é o espaço que sobrou? É justamente essa região bem aqui, ó. Esse seria o formato do nosso gás? Espero que todos vocês tenham concordado, né? Porque eu estou falando sobre isso agora. Então, esse é o formato do seu gás. Quando você abre essa garrafa de refrigerante, não faz aquele tss, gostaram, ó, ASMR? Então, faz esse barulhinho do tss, porque o seu gás, ele vai sair. E por que ele vai sair? Porque aqui, o fato das partículas gasosas estarem nessa movimentação muito alta, em uma velocidade alta, movimentação aleatória, vai fazer com que, na hora que você abrir isso, todo esse gás saia para fora. Não todo, mas à medida que você deixar isso aqui aberto, a sua partícula gasosa vai conseguir sair. E quando isso acontecer, eu pergunto novamente para vocês. Digamos que você está tomando esse refrigerante no seu quarto aí agora. Qual que é o formato do gás que estava dentro da garrafa, você abriu ela e ela saiu para o seu quarto? Qual que é o volume desse gás agora? É o... Vamos lá, resposta... O seu gás, que vai ocupar... Nossa, eu me embolei todo aqui, fiz mó suspense e errei o drama. Enfim, o gás, ele vai ocupar o quarto inteiro, irmão. Ah, mas eu não tô sentindo cheiro de refrigerante aqui no meu quarto, não tô sentindo cheiro de gás, eu não tô... Como assim ele vai ocupar o meu quarto inteiro? Quer dizer que se eu abrir uma garrafinha em cima da mesa aqui e eu deixar aberto, vai ter um gás lá na lâmpada, lá na janela, lá no teto? Vai. Sabe por quê? Porque aqui no gás a gente tem algo que é essa liberdade e aleatoriedade. A sua partícula de gás, ela não escolhe para onde ela quer ir, cara. Ela vai para onde ela puder. Então aqui, por que o seu gás estava preso dentro da garrafa? Porque estava lacrado. Se não tivesse lacrado, esse gás ia sair. Porque ele não quer ficar preso ali, ele quer ocupar o máximo de espaço que ele conseguir. Então, você abriu a garrafa, deixou o gás sair. Qual que é o volume agora do seu quarto? Imaginando que tá tudo fechado, né? Janela fechada, porta fechada. O volume do seu gás é o quarto. E aí, a sua mãe, ou o seu pai, abriu a porta do seu quarto. E esse gás vai para onde agora? Se vamos julgar que sua casa esteja toda aberta, todas as portas, janelas, enfim, para onde que vai esse gás? Vai para a atmosfera. E a única coisa que prende os gases que estão na atmosfera aqui na Terra é o quê? Responda para mim, pelo amor de Deus, gravidade. Então a gravidade é o nosso máximo em questão de Terra, né? Que mantém esse gás aqui, porque se não fosse a gravidade, esse gás, irmão, ele ia para onde ele quisesse. Então, o estado físico gasoso tem como algo que não tem volume próprio e muito menos forma. Qual que é o volume do seu gás? É aonde ele está. Qual que é a forma do seu gás? É aonde ele está. Se aqui a gente tinha, digamos que aí uns 0,5 litros só de gás, né? Exagerei aqui, mas vamos dizer que é 0,5 litros de gás. Ele só tem 0,5 litros de gás aqui dentro da garrafinha porque ela tá fechada. Se você abrir, você já vai ter um aumento no seu volume. Então, o seu gás depende de onde ele tá armazenado. Beleza? Então, ele não tem forma e muito menos volume próprio. Ele vai ocupar o máximo que ele puder. Beleza? Então, aqui... mesma coisa. Por que isso acontece? A gente já falou várias vezes. As partículas estão extremamente afastadas e se movimentam aleatoriamente. Então, elas não escolhem. Pô, mano, vamos sair da garrafa agora? Vamos. E eles saem? Não, eles vão movimentação aleatória. Então, eles podem ir para qualquer lugar. Então, aqui, a única coisa que impede ele de sair é de você lacrar muito bem alguma coisa, beleza? E lembrando... esses desenhozinhos que a gente está colocando aqui na esquerda do slide é muito importante para vocês entenderem o rolê da mudança de estado, beleza? Então aqui, para a gente resumir, tá?
Sólido, a gente vai ter ali uma estrutura muito compacta, muito organizada, pouco espaço vazio, tá? Esse pouco espaço vazio dá as características dos nossos sólidos. Eles são um pouco compressíveis. Se eu apertar aqui a caneta, que eu anoto as coisas no slide, vai acontecer alguma coisa? Ela vai deformar? Não. Ela tem aqui uma compressibilidade baixa. É difícil eu comprimir isso daqui, beleza? Então, a não ser que eu amasse, eu faça algo assim. Mas mesmo amassando, ela fica naquele formato do amassado. Ela não volta ao estado original. Por que isso acontece? Porque não tem espaço vazio aqui, ó, para eu conseguir apertar e a minha partícula meio que se esgueirar naqueles espaços vazios ali. Então, ela não consegue. Agora, no líquido, a gente já tem uma movimentação, uma liberdade. Então, os nossos líquidos, eles já são um pouquinho mais compressíveis. E os gases são os mais compressíveis possível, porque aqui você tem, né, espaço vazio para dar e vender. Então, tem essas três diferenças entre eles aí. Agora, vamos para uma parte da nossa aula que vai ser muito bacana, tá? Vou mostrar aqui uma paradinha para vocês que se chama PET. Tá? Aqui, deixar na tela cheia para vocês, esse PET, ele é um site, tá? Que ele tem várias simulações, não só de química, tá? Então, se você aí tem interesse em, sei lá, fazer uma simulação de batida de carro lá na parte da física ou alguma questão de biologia também, lá nesse site, que é esse PET, tá? Deixa eu deixar escrito aqui, que eu não sei se tá dando para ler o nomezinho aqui embaixo. Mas é o PET. Esse PET, ele tem essas simulações e aí, né, eu consigo colocar ele aqui nos meus slides através de coisas do suplemento, né? Enfim, as partezinhas aqui tecnológicas do PowerPoint. Então, essa daqui é uma das simulações lá. Infelizmente, não consegui traduzir, então eu vou falando aqui, passando... O laser, né, que eu vou até trocar para vocês aqui já, para mostrar para vocês como que acontece toda essa questão aqui das mudanças de estado, beleza? Então aqui eu vou dar um play e vamos começar. Não me deixe na mão agora, Pet. Vamos lá, vamos lá. Tá, galera, erros de gravação, vou dar um corte aqui para resolver esse negócio, tá? Já volto. Esperem aí. Então voltei aqui, galera, para vocês foi um cortezinho bem rapidinho, mas eu fiquei um tempão resolvendo esse negócio. Então, o que acontece é que durante essa simulaçãozinha aqui, a gente acaba tendo que ele trava, né? Ele não consegue gravar aqui e fazer ao mesmo tempo. Então, eu vou tentar fazer aqui com vocês, mostrando mais ou menos os estados físicos, tá? Então, aqui agora, a gente está no estado físico chamado sólido, beleza? Só que aqui a gente está vendo o estado físico de como seria o gás neônio, beleza? Percebam, temperatura para esse gás neônio ficar gasoso, né? Ou ficar estado sólido, perdão, é menos 259. Deixa eu ver se eu consigo colocar o laser apontando aqui para vocês. Aqui. Então, ó, percebam, temperatura aqui para ele ficar sólido, esse gás, é muito, muito, muito baixa. Se a gente ver agora a configuração dele líquido, espera aí que tem que tirar. No líquido, a gente já consegue ver essa movimentação um pouquinho maior. Elas estão juntas? Estão. Porém, né, neste caso aqui, a gente já tem uma desorganização nessas partículas. E se eu colocar aqui no gás, já virou bagunça, né? Então, aquilo lá que eu falei para vocês que elas não têm uma movimentação certinha, é tudo aleatório, eu não tô mentindo, tá aí, né, a prova com essa simulação. Então, olhem lá em cima a questão da temperatura, ó. Aqui é menos 259 graus Celsius para eu manter ela sólida. Aqui eu aumento a temperatura, vou para menos 246, ela já se torna líquida. Agora eu aumento para menos 217, ela já consegue virar gás, tá? Os gases que a gente tem aqui na Terra, geralmente eles têm essa característica. Temperatura para ele virar gás é muito, muito baixa, por isso que eles já existem como gás e a gente, né, já sabe que eles são gases aqui. Beleza. Todos os outros vão seguir a mesma coisa, né?
E uma coisa legal, que é até interessante eu comentar com vocês aqui agora, é o seguinte. Ali, vocês estão vendo que as bolinhas, elas não param de se mexer. Isso é real? Realmente, o celular que você está segurando neste exato momento, ou o lápis que está na sua mão, ele está se mexendo? Claro. Todas as coisas no universo, essas partículas aqui que a gente já sabe que são os átomos, moléculas, né? Elas não param. Então, elas sempre vão estar ali vibrando, elas sempre vão estar fazendo algum tipo de movimento. E se ela não faz esse movimento, significa que a gente já está ali falando de algo que não existe. Então, tudo no universo vai ficar nessa agitação ali. Isso é importante vocês entenderem algo mais na frente ali, que é o motivo da água na rua aí da sua casa ela evaporar, mesmo que o asfalto não esteja a 100 graus Celsius. Né? Você já parou para pensar isso? Pô, se a água evapora a 100 graus Celsius, por que quando chove fica uma poça na frente da minha casa, essa poça some? A terra não tá a 100 graus Celsius. E aí eu vou conseguir explicar utilizando esse modelinho aqui, tá? Então, agora que vocês já viram tudo aquilo que eu falei na teoria, né, com essa simulação aqui, eu queria mostrar para vocês algo bem legal que acontece na água, tá? A água, se vocês perceberem aqui, ela tá de um jeito meio estranho, né? Parece que ela tá até passando mal, coitada ali. Então, a água, ela tem essa configuração onde ela vai formar hexágonos entre as moléculas de água, tá? Por isso que a gente tem muito espaço vazio aqui. Ela não se parece nada com o sólido de outras substâncias. Por isso que a água é muito especial. Ela tem características ali, principalmente devido a essa configuração dela aqui. E se eu colocar agora para vocês líquida, olha só como ela está muito mais junta do que na sólida. Então aqui, isso explica algo que eu não sei nem se você já observou isso ou teve essa dúvida, mas quando você pega e faz aquele sucão caprichado, bota 20 kg de açúcar lá, porque você é louco e tá querendo beber um negócio doce, aquele açúcar ele vai todo pro fundo. E isso é uma tendência natural dos sólidos. Eles sempre vão pro fundo. Por quê? Porque eles são mais densos. Agora, quando você vai tomar aquele refrigerante lá, na garrafinha de vidro ainda, que é mais gostoso, né? E aí você coloca um gelo. O gelo é sólido, é água sólida. Por que o gelo não vai para o fundo? Porque ele é menos denso. E aí a água ela tem essa característica aqui de você ter o estado físico água menos denso do que o estado líquido. Por isso que o gelo flutua na água líquida. Agora, se a gente tentar fazer isso com oxigênio, argônio, neônio, percebam a diferença, olha. Aqui, os três, quando tá sólido, fica muito junto. E a água? Não. Então a água, ela é menos densa, por isso que ela flutua. Beleza? Então não esqueça isso. Vamos ter aula só de água aqui, né? Propriedades da água. Vamos voltar nisso aqui de novo, nesse simulador. Mas já adiantando para vocês, essa parte aqui mostra pra gente essa relação, tá? Ignorem ali por enquanto aquele valor da temperatura que tá a água, porque ele não é exatamente a temperatura que a água está sólida, beleza? Ali ele botou tipo menos 127 graus Celsius pra a água ficar sólida mesmo. Então se eu botar 100 ali, ela poderia passar de estado já, tá? Então beleza. Vimos aqui essa parte com a simulaçãozinha, né? Nada de novo. Vamos agora. Deixa eu pausar aqui, né? Vai que acontece alguma coisa. Vamos para os nossos próximos, onde a gente vai estar discutindo agora as mudanças de estado. Então é o seguinte, a gente comentou nas aulas, né? Durante esta aula, na real, que à medida que a gente vai mudando o estado sólido, cadê minha... Aqui, sólido, líquido e gasoso, a gente vai deixando a parada mais desorganizada, né? Ali no sólido tá uma parada bonitinha, aí no líquido você já deixa uma liberdade maior, e no gasoso tá mó loucura, todo mundo pra tudo quanto é canto, e é isso aí, ninguém se importa com ninguém, todo mundo afastado. Beleza. Mas, o que eu posso fazer então para afastar as partículas? Pô, se eu quero pegar o meu sólido e transformar ele em líquido, basta eu afastar as partículas para elas conseguirem se movimentar mais?
Exatamente, mano. Parabéns você que teve essa dúvida aí. Você entendeu exatamente a cerne do conteúdo. Ah, então quer dizer então que o líquido, se eu quiser transformar ele em gasoso, é só eu desorganizar e afastar mais? Sim. Mas como é que você vai fazer isso? E aí vocês vão entender como que isso ocorre. Se você aí já tá assimilando, pô, quando eu pego ali um gelo que tá na geladeira e eu deixo ele fora, ele fica líquido. Qual que é a diferença da geladeira para eu deixar aquele gelo em cima da bancada da minha casa? Qual que é a grande diferença? E aí a gente vai conseguir explicar isso daqui, tá? Então, quando a gente faz a mudança de estado físico sólido para líquida, a gente vai chamar essa mudança de fusão. A gente vai tornar algo sólido em líquido. E se agora eu pegar esse líquido e transformar ele em um gás? Eu vou chamar de vaporização. E aí, muito cuidado, tá? Você que já viu essa matéria, ou já ouviu falar, lembra aí do seu professor comentando sobre isso? Não confunda essa vaporização com ebulição. Ebulição é algo que a gente fala bastante aqui quando a gente fala de estado físico. Porém, a mudança física líquida gasosa, ela vai se chamar, eu acabei até colocando no lugar errado aqui, ela vai se chamar vaporização e não ebulição, beleza? Já já eu explico para vocês o motivo da gente ter esse cuidado, tá? Então, beleza. Assim como eu posso fazer o sólido virar líquido e o líquido virar gasoso, eu também consigo fazer uma parada muito massa, que é eu pegar um sólido e eu passar ele diretamente para o estado gasoso. Então, eu não preciso necessariamente fazer essa escadinha, sólido, líquido, gasoso. Eu posso pegar o sólido e jogar ele lá no gasoso. Tem como eu fazer isso? Claro, irmão. Então, esse processo se chama sublimação, beleza? A gente vai passar calmamente em cada um deles aqui também, tá? Não se preocupe. Beleza, se a gente consegue pegar sólido, líquido, gasoso e transformar, né, nessa escadinha, eu consigo fazer o inverso também. Então, se eu pegar o gasoso e transformar ele em líquido, eu vou chamar esse processo de condensação. Só existe esse nome, professor? Não aprendi assim. Claro que não. A gente também tem o nome liquefação. Você vai liquefazer um gás, ele vai virar líquido agora. E se eu posso pegar um gás e transformar em líquido, eu posso pegar um líquido e transformar em um sólido também. Só que aqui o nome é solidificação. Pô, se eu consigo fazer um sólido virar gás, eu consigo fazer um gás virar sólido? Sim, e o nome é ressublimação, tá? Então, grava essa tela aqui, não se esqueça de todos esses processos, tá? A gente vai falar sobre cada um deles, mas utiliza esse esqueminha que tá aqui na tela de vocês para lembrar sobre essas mudanças, tá? Agora, a gente vai trabalhar especificamente como que acontece cada uma delas. Então, vamos lá. Você tá aí tomando um energético da vida, só que ele tá quente e você quer colocar um gelo lá. Você pega o gelo na sua geladeira e você coloca lá, só que um caiu na bancada. Pô, paia, né? Ah, deixa ali, né? E você deixou o gelo lá na bancada. E de repente ele ficou líquido. Por quê? Quando ele tá no congelador, a temperatura daquela água tá baixa. Por quê? Porque ela tá no congelador, a temperatura ali está baixa. Só que quando você coloca esse gelo na bancada, você aumenta a temperatura onde ele está. Então, ele estava em um ambiente controlado, que é o congelador, em temperatura baixa. Agora, você colocou ele em cima da bancada e a bancada está em contato com um ambiente externo. E nesse ambiente externo, a temperatura não é 0 graus Celsius. Espero eu, né? É uma temperatura um pouquinho maior. E aí, nesse caso, o seu gelo, ele começa a passar de estado. Por quê? Porque ele vai atingir algo que a gente chama de temperatura de fusão. É a temperatura, é a divisa de onde o meu sólido se torna líquido ou o meu líquido se torna sólido. E para eu conseguir fazer a fusão rolar, eu preciso aumentar a temperatura. Por quê? Porque eu vou fornecer calor
para o meu sólido. E ao fornecer calor, a gente vai dizer que esse processo ele é endotérmico. A gente vai fazer esse sólido ganhar calor, ganhar energia. E isso é essencial. Lembra lá que a gente estava comentando que para transformar um sólido em um líquido, basta a gente afastar as partículas, ou um líquido em gasoso, basta a gente afastar ainda mais? Como que a gente pode fazer isso? Aumentando a temperatura. Aumentar a temperatura significa aumentar o grau de agitação das partículas. Então aqui as nossas partículas estão bem organizadas, enfileiradas ali, compactas e tal. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de agitação delas. Então elas começam a se mexer mais, começam a ficar mais malucas. E quando isso acontece aqui, a gente acaba deixando elas mais livres, mais desorganizadas, e aí tem a passagem para o estado líquido. Então é por isso que aumentar a temperatura ajuda nesse processo, beleza? Você deixa elas mais agitadas. Pô, se na fusão é assim, na vaporização também vai acontecer dessa maneira. Só que na vaporização a gente vai estar fazendo algo passar do líquido para o nosso estado gasoso. E aí o nome da vaporização vem justamente, né, dessa questão dele virar gás, ele virar vapor. Então vamos imaginar a situação de você estar fervendo água. Você vai fazer um miojo da vida aí. À medida que você vai aquecendo a panela, né, ali com o fogo, você vai vendo que vai formando bolhas, e aí vai começando a sair aquele rastrozinho de fumaça, né? Aquele gás ali. E isso tudo só vai acontecer se você aumentar o grau de desorganização desse líquido, que é a água, para ele ficar no estado gasoso. Então aqui novamente você vai agitar mais as suas partículas porque você está aumentando a temperatura. Aumentando essa temperatura, aumenta o grau de agitação e elas ficam mais separadas. E aí muita atenção agora, tá? Esse processo que eu acabei de descrever para vocês, que é essa questão do líquido virar gasoso, ele pode acontecer de 3 maneiras. A primeira delas é a evaporação, que ela acontece em uma velocidade lenta. Então lembra lá do exemplo que eu falei para vocês? Choveu, caiu o mundo aí na sua cidade e ficou um monte de poça na sua rua. Por que que essa poça some? Porque a gente sabe que a água evapora a 100 graus Celsius, né? Se para você ferver água e fazer algo aí na sua casa, você precisa do fogão, como que aquela poça na frente da sua casa sumiu? Se para você ferver água, você precisa do fogão. Isso acontece devido ao processo de evaporação. Lembra lá no nosso simulador que as partículas não paravam de se mexer? Elas continuavam agitadas? Pode ser que nesse estado aqui que a gente está falando, que é o nosso estado líquido, as nossas partículas aqui, elas agitem e uma delas escape. Uma delas fuja dessa organização aqui do líquido. E quando ela escapa, ela vai para o estado gasoso. E se você espera muito tempo, né? Muito tempo não, vamos ser honestos que para assumir uma poça na sua rua é rapidinho. Mas se você comparar em ferver água no fogão, é muito mais devagar. Então, aqui na evaporação, esse processo acontece mais lentamente. Por quê? Porque a temperatura para você evaporar a sua substância não é a temperatura ideal. Qual que é a temperatura ideal para nossa água aqui passar do líquido para o gás? 100. A Terra tá a 100 graus Celsius? Não. A sua casa, o lugar que você mora aí, o clima tá batendo 100 graus Celsius? Não. Mas a temperatura aí é capaz de fazer essa fuga da partícula. E aí ela fica gasosa. Então, na evaporação, ela demora mais um pouco. Por quê? Porque você ainda não atingiu a temperatura de ebulição. E eu já puxo o gancho para a próxima. Ebulição. O que é ebulição? É quando você atinge a temperatura necessária para ele virar gás. Aqui vai ficar meio redundante, né? Ebulição é quando atinge a temperatura de ebulição. Mas entendam, na ebulição você tem exatamente uma temperatura
próxima da qual o líquido vira gás. Então, é algo ali em torno de 99 graus Celsius, 101, 100, 102 graus Celsius. Então, é uma temperatura que está nessa faixa aí, que é a temperatura onde a nossa água líquida vira gás, tá? E lembrando, eu estou usando água como exemplo aqui, mas isso é para todos os estados, todas as substâncias, tá? E aqui, por consequência de você já ter uma temperatura maior, a velocidade ela já é mais rápida. Como que eu sei, então, se está acontecendo uma evaporação ou uma ebulição? Na evaporação, você não tem muito uma noção de que ela está ocorrendo. Você não vai sentar aí na frente da sua casa, ficar olhando para a poça e esperar ela evaporar. Você não vai fazer isso, né? Já na ebulição, você vê a formação de bolhas. Então, ela começa a dar aquele aspecto de quê? Ferver. Então, no caso da ebulição, você observa essa formação de bolhas e aí, né, a liberação para virar gás. E a calefação? Aqui é quando você passou a temperatura de ebulição. Então, quando você passa a temperatura de ebulição aí, você vai estar uma temperatura muito maior do que a necessária para ela evaporar. E, nesse caso, a temperatura vai ser... a velocidade é muito rápida. Se aqui na evaporação a gente não tem como ter um aspecto ali visual porque demora, né? Você não vai ficar olhando a poça da rua vendo se tá evaporando ou não. Na ebulição você tem a formação de bolhas, na calefação você tem o quê? Agora eu vou puxar uma memória aí sua. Você vai lá, vai começar a preparar o almoço, tal, você acabou de lavar ali a panela, só que ficou um pouquinho de água e você começou a aquecer. Você começou a aquecer a panela ali, e aí, né, aquela água líquida que estava ali, ela começou a borbulhar, saiu. Isso é uma ebulição. Agora, você já tá com aquela panela quente, e aí, sem querer, cai uma gota d'água. O que acontece? Ela faz aquele barulho do... e ela evapora na hora. Então, a nossa calefação é quando a temperatura está tão alta, mas tão alta, que na hora que ela entrar em contato com essa temperatura, a substância entrar em contato com essa substância, ou quando a substância entrar em contato com esse sistema que está numa temperatura muito alta, ela evapora na hora. E a gente percebe por esse barulhinho que faz aqui. Então, a vaporização pode acontecer de 3 maneiras. Primeira, evaporação, que é quando você não atingiu a temperatura de ebulição. A ebulição, quando você atingiu, você está ali numa faixa perto da temperatura que ela vai evaporar. E a calefação é quando você já meteu o louco, passou demais. Então, tem essa diferença entre essas 3, fiquem atentos, tá? Próximo agora, sublimação. Na sublimação, a gente tem aquele rolê de passar direto do sólido pro gasoso, tá? E aqui a gente vai precisar novamente da ajuda da temperatura, tá? Eu não estou mais colocando aqui para vocês a relação de absorver calor, né, endotérmica e tal, porque eu acho que já deu para explicar aqui na parte da fusão. Mas em todas elas, por que que o líquido vira gás? Porque você aumenta a temperatura, grau de agitação aumenta junto, e aí você separa elas, vira gás. Na sublimação, você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar aqui uma configuração bem organizada dos sólidos e vai afastar eles para virar gás. Então, todos esses processos que a gente viu aqui, ó, fusão, vaporização e sublimação, eles são endotérmicos. Todos eles vão absorver calor para mudar de estado, tá? Que exemplo que a gente consegue trazer aqui na nossa sublimação? O iodo. O iodo, ele pode ser apresentado na forma sólida. Só que, se você deixar ele nas condições ambientes ou aquecer um pouquinho, você começa a ver a formação de um gás meio roxo ali, de uma coisa meio estranha saindo dele, que é justamente o iodo no estado gasoso.
Então, aqui as partículas sólidas desse iodo molecular, elas ficam ali sólidas, mas qualquer perturbação, qualquer aumento na temperatura, ela já vai virando gás. Tanto é que se você armazenar iodo ali, digamos que num papel ou... enfim, num papel, uma superfície ali branca, ela fica manchada de roxo, que é justamente o gás no seu estado gasoso, beleza? Então, sublimação, bem de boa, desorganizamos tudo, vira gasoso. Então tá, a gente viu fusão, vaporização e sublimação, e todas elas a gente aumenta a temperatura, absorve calor, muda de estado, porque eu estou afastando as partículas. E o contrário, para eu pegar um gás e fazer ele virar líquido, como é que a gente pode fazer isso daqui? Aí a gente vai fazer tudo ao contrário. Então vamos aqui, por exemplo, da ressublimação. Aqui na ressublimação, coloquei essa imagenzinha para vocês para justamente já tirar algo de cena aí, que é o seguinte. Esse estado que isso ali que eu coloquei na verdade, é o tal do gelo seco. E o gelo seco, por incrível que pareça, né, mas tem o nome gelo, ele na verdade é CO2 no seu estado sólido. Estando nesse estado sólido aqui, a gente está falando de dióxido de carbono no estado sólido. E se você já ouviu falar sobre dióxido de carbono ou gás carbônico, você sabe que ele é um gás. Então você pega um gás e transforma ele em sólido. A fabricação do gelo seco envolve você pegar gás carbônico e transformar ele em sólido. Tá. Para todos os que a gente viu até agora, a gente aumenta a temperatura, eles absorvem calor e as partículas ficam mais agitadas. Agora eu quero pegar um estado gasoso, que já é agitado, e transformar ele em um estado menos agitado, que é o líquido. O que eu posso fazer? Se para ele virar gás, ele ganha energia, ele ganha calor, o que eu posso fazer? O inverso. Então aqui eu vou retirar calor. Como? Colocando essa minha substância, né, em um estado onde tem uma temperatura menor. Por quê? O fato dele estar em um sistema que tem uma temperatura menor, esse meu sistema vai começar a ceder calor para esse ambiente que está na temperatura mais baixa. Então aqui o meu sistema ele cede calor, ele libera calor. E quando a gente libera calor, a gente tem um processo chamado exotérmico. Então aqui, nesse ponto da ressublimação, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou abaixar a temperatura até todas essas partículas gasosas ficarem menos agitadas, até ela ficar agrupada dessa maneira. E aí, neste caso, a gente vai transformar em estado sólido. Então, gelo seco, tá? E aí, aqui, uma informação importante. Para você fazer o gelo seco, você faz uma ressublimação. Você pega o sólido e transforma... pega o gás e transforma ele em sólido. Agora, você vendeu o gelo seco lá e tal, comercializou. Agora, como é CO2 e o CO2 é um gás, ele vai querer voltar a ser gás. Então, para você fazer o gelo seco, você pega o gás e transforma em sólido. Só que ele vai querer voltar a ser gás. Por isso que o gelo seco tem esse aspecto dessa fumaça que fica aqui sobre ele. Porque aquilo ali é o dióxido de carbono que está voltando a ser gás novamente. Tá? Então, o gelo seco para fazer é ressublimação e depois que ele está pronto, ele vai sofrer sublimação de volta, tá? Beleza. E agora, para a gente finalizar, finalizar não, que ainda tem mais duas, a gente tem a condensação e a lógica vai funcionar do mesmo jeito, tá? Na condensação, você abaixa a temperatura, você deixa menos agitado e elas vão ficando mais calmas e viram
outros estados físicos. Exemplo, quando a gente tem uma chuva, tá? Quando a gente tem uma chuva ali, a gente tem um processo de condensação. Aquela água que evaporou, que está lá em cima, ela vai voltar a ser líquida. Por quê? Porque lá em cima a gente tem uma questão de pressão diferente e principalmente a temperatura lá é mais baixa. Então, o nosso vapor de água evapora e tal, vai lá para as nuvens. E aí, lá em cima, a nossa pressão é diferente, a temperatura é mais baixa, ela consegue voltar a ser líquida. Justamente por estar em uma temperatura menor, a nossa água, né, ou o nosso estado gasoso aqui, cede calor. Cedendo calor é um processo exotérmico, né? Já falamos sobre isso. E aí, as partículas vão ficando menos agitadas até mudar de estado. Beleza. Próximo agora, solidificação. Você foi lá no primeiro exemplo, você tirou o gelo para colocar na sua bebida. Agora você vai fazer, né, botar na forminha a água ali para você fazer mais gelo que você usou. O que você vai fazer? Você vai pegar aquela água líquida, vai colocar na forma e botar no congelador. Por que no congelador? Porque no congelador a temperatura é baixa. Aquela sua água líquida, ela vai tentar equilibrar isso daqui e vai ceder calor para o sistema. Então a água líquida vai ficar cedendo calor para o congelador e o congelador está ligado na tomada, né? Ele vai roubar o tanto de calor que der, porque a temperatura dele vai se manter. E aí a gente vai deixar ele bem organizado aqui. Ele vai voltar a ser sólido. Então perceba, à medida que você vai desorganizando, né, sólido para o líquido, para o gasoso, você vai afastar. Como? Você vai afastar com a ajuda da temperatura, você vai aumentar ela. Agora, se você quer voltar, deixar algo mais compacto, mais organizado, mais certinho, gasoso vira líquido, que vira sólido, você vai diminuir a temperatura, porque você vai diminuir a agitação dessas partículas para elas voltarem a ser mais organizadas, tá? Então, a mudança de estado, basicamente é isso. Solidificação, fechamos aqui todas elas, tá? Agora vamos para os exemplos, e agora parece ser o mesmo simulador, porém, agora a gente vai fazer a mudança de estado, tá? Aqui eu vou colocar água para não ficar uma parada. Não me deixe na mão o slide. Espera aí que eu acho que eu vou ter que arrumar. Opa! Novamente para vocês, um instante. Então voltamos aqui, só arrumar direitinho, aí. Então aqui a gente tem a água, né? Vocês já sabem todo o rolê aí que a água fica nesse estado meio estranho, né? Uma parada meio sofrida entre as partículas aí, mas elas têm esse formato mesmo, tá? E aí a gente vai começar a aumentar a temperatura, tá? E eu queria que vocês ficassem de olho nesse negócio que tá bem aqui em cima, ó. Isso daqui é a nossa pressão, tá? Esse ponteirozinho, à medida que ele vai passando para cá, significa que a gente está aumentando a pressão, beleza? Aqui também tem um valor em ATM. E percebam o que vai acontecer quando eu começar a aumentar a temperatura aqui, ó. Olha lá em cima. Eu já aumentei a temperatura para 104 graus Celsius e a minha água continua nessa configuração dela, tá? Agora, eu vou aumentar mais um pouquinho. Opa, tá menos, né? Agora que eu vi. Aqui eu vou colocar 0, menos 1 grau Celsius. Olha só como elas já estão começando a pegar a configuração do líquido. E agora eu vou aumentar mais aqui, ó. Agora, a gente já fez uma mudança de estado, tá? 5 graus Celsius essa água. Porém, ela ainda tá muito gelada. Vou aumentar mais um pouquinho aqui para chegar na temperatura que a gente consome mais ou menos aqui, uns 25 graus Celsius. Vou botar uns 20. Aqui seria a nossa água que a gente consome, beleza? E à medida que eu vou aumentando essa temperatura, a gente vai tendo essa mudança. Eu vou quebrando a organização delas. Então agora, se eu quiser passar para o estado gasoso, vou colocar aqui uns 100 e alguma coisa de temperatura. Aqui, ó, a gente já começa a ter algumas partículas já conseguindo sair dali, ó. Lembra lá do que eu falei da poça de água?
a gente tem a questão que, mesmo que a Terra não esteja numa temperatura muito alta, existem algumas partículas que elas conseguem escapar do líquido, que é o que está acontecendo aqui, ó. Olha só aquela partícula que está perdida lá em cima, ó. Então, ela seria essa partícula que vai evaporar aos poucos. E agora eu vou aumentar aqui só. Então, aumentei aqui, vou botar uns 200 graus Celsius. Se liga naquele ponteiro lá em cima agora, ó. Qual que é a nossa pressão que tá marcando ali pra gente? 4, 5, 6 ali, né? Tá aumentando gradativamente. Antes, quando a gente estava no estado sólido, não tinha nem pressão direito. Então, aqui no caso, essa minha temperatura vai influenciar na pressão. E por que eu tô puxando esse gatilho aí pra gente? Porque a gente já sabe que se aumentar a temperatura, eu mudo de estado. Assim como se eu começar a resfriar isso daqui, ó. Vou abaixar para 50 graus Celsius agora. A gente vai acalmando as partículas, vão deixando elas aqui menos agitadas, até chegar em um ponto onde elas vão voltar a se organizar bonitinho ali, igual um sólido. Mesma coisa se eu diminuir a temperatura mais ainda e eu colocar ela no seu estado sólido. Olha só. Então, tudo isso a gente consegue fazer através do quê? Através da temperatura. Mas por que tem esse dedo aqui, né? Pode ser uma dúvida que você esteja tendo agora neste momento. Esse dedo serve para a gente aumentar ou diminuir a pressão nesse sistema. Então aqui, vamos aumentar a pressão. Como? Eu vou diminuir o volume disponível aqui para elas, ó. Agora, elas estão parecidas com o sólido ou com o líquido? Elas estão parecidas com um líquido. E se eu apertar cada vez mais aqui, ó, olha só. Olha a pressão ali em cima também, né? 100, 90. O que eu tô fazendo aqui é transformar a água de sólida para líquido e líquido e gasosa sem mexer na temperatura. Aqui eu tô mexendo só na pressão, ó. Se eu soltar, ela vai voltar a ser sólida, olha só. Eu tenho que abaixar a temperatura aqui também. Então, a gente consegue fazer a mudança de estado ou mexendo na temperatura ou mexendo na pressão. Se você mexer um ou outro aqui, você vai ter o mesmo resultado, tá? Porque a temperatura, ela acompanha a pressão. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Quanto menor a temperatura, menor a pressão também. Por isso que quando a gente tirou o dedo ali, a temperatura estava 200 e pouco, né? Mesmo a gente sem ter aumentado a temperatura. Então, algo que a gente não comentou aqui foi a influência da pressão nessa mudança de estado. Por quê? Porque a gente tem uma relação um pouquinho mais complicada quando a gente trabalha em relação a isso, tá? Em questão de vestibular e principalmente do Enem, a gente não precisa necessariamente entender a fundo como que funciona o processo da pressão. Mas é importante vocês saberem que temperatura e pressão influenciam na mudança de estado, inclusive aqui como a gente demonstrou, tá? Então, beleza, chega de simulações. Vamos agora mostrar para vocês o que isso vai influenciar. Isso que está aqui na tela é o diagrama de fases, tá? E cada substância vai ser diferente. Essa aqui, no caso, é o diagrama de fases da água. E o que ele mostra aqui pra gente? É um gráfico da pressão pela temperatura, tá? E essas linhas que estão aqui, elas são as divisões de estado. Então, aqui, se eu ultrapassar para o lado de cá, eu vou transformar o sólido em líquido. E se eu passar de cá para lá, eu vou transformar o meu líquido em sólido. Assim como eu posso fazer o sólido passar direto para o gasoso ou o gasoso passar direto para o sólido. Assim como o líquido passar para o estado gasoso ou o gasoso passar para o estado líquido. A gente já sabe o nome disso daqui, né? Fusão, condensação, sublimação, enfim. Mas percebam que ele pode ser influenciado tanto pela pressão quanto pela temperatura, que é o que a gente acabou de fazer. Então, eu posso, fazer uma mudança de estado aqui, passando do sólido para o líquido, só aumentando a minha pressão. Digamos que eu tenha esse ponto bem aqui, ó.
eu tenho essa temperatura e essa pressão. Se eu começar a aumentar a pressão aqui, ó, eu vou passar para o lado líquido. Então, eu consigo fazer a mudança de estado sem necessariamente mexer diretamente na temperatura. Só a questão da nossa pressão aqui já consegue ajudar nesse processo para a gente ter uma mudança de estado. E a gente pode brincar aqui com todos os estados físicos e essas mudanças, tá? Aqui, se eu tiver exatamente esse ponto e eu aumentar a temperatura até esse, eu tenho uma mudança de estado do líquido para o gasoso. E uma parada bem legal que tem aqui, percebam que tem um ponto onde as três linhas se encontram. Isso daqui é um estado onde a gente vai ter o sólido, o líquido e o gasoso existindo ao mesmo tempo, tá? Então, ali, naquele ponto, a gente tem os três estados físicos coexistindo. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Outro ponto legal também que tem aqui nesse gráfico é esse. Esse ponto aqui em diante, a gente não consegue mais diferenciar o que é um líquido de um gasoso. Aqui, a gente chama de ponto crítico. É um ponto onde a gente tem líquido e gasoso e a gente não sabe mais diferenciar se é líquido ou gasoso. É como se fosse coexistência ali entre ambos, mas a partir disso a gente forma um tal de fluido supercrítico, né? Que fica nessa região aqui. Então, só para comentar para vocês, porque, né, no simulador a gente tinha como mudar de fase pela pressão, colocando o dedo ali. Então, nesse caso, a gente mostra aqui para vocês o diagrama de fases para vocês entenderem mais a fundo isso daqui também. Aumentar a tela para vocês darem uma olhadinha nas anotações que eu fiz. E vamos agora para as questões. Enem de 2009 fala o seguinte: o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, alguma das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então, aqui, ele está descrevendo para a gente, basicamente, o processo de evaporação, né? Quando a nossa água ela vai mudar de estado físico sem necessariamente sair uma temperatura absurda ali para fazer isso acontecer. Então, a transformação mencionada no texto é A, e ali, ó, percebam que ele fala sobre a relação de evaporar, absorver calor. Então, a questão de você desorganizar para mudar de estado está sendo descrita aqui para a gente. E aí, ele fala, né, que absorve o calor e ela tem energia suficiente para começar a subir para a atmosfera. Subir para a atmosfera para quê? Porque ela vai virar gás. Ela se tornou um gás. Então, esse processo que é descrito aqui é a evaporação. Beleza? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Univesp 2020. No dicionário, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou qualquer substância que compõe um corpo sólido, líquido ou gasoso. O estado físico da matéria está relacionado com as forças que atuam em seu interior. A matéria pode apresentar-se em qualquer estado físico conforme a pressão e temperatura. Então, aqui, ó, se liga que não depende apenas da temperatura, tá? E isso não é um detalhe a mais que eu quis colocar na minha questão aqui de falar com vocês. Não, é algo que é cobrado. Só que vocês vão perceber que esse ponto da pressão, às vezes ele é um pouco ignorado, a gente foca mais na temperatura. Mas é importante vocês saberem que a mudança de estado acontece tanto na mudança da pressão quanto na temperatura também. Então, um esquema das mudanças de fase de uma substância é mostrado na figura abaixo. E ele me dá uma figura bem parecida com aquela que a gente já observou, né? Portanto, vou já passar aqui para a resolução da questão. Considere os pontos 1, 2, 3, 4 e 5 e 6 mostrados na figura e assinale a alternativa correta em relação ao processo de mudança de fase da matéria. Letra A. O ponto indicado por 1 é chamado de fusão. Isso daqui é chamado de fusão?
Sim, sólido para o líquido, a gente vai ter algo chamado fusão. Nesse processo, há a adição de calor ao sistema e se a substância considerada for pura, a fusão do sólido ocorre a temperatura constante, ponto de fusão. Então, nesse ponto aqui que ele está trabalhando com a gente tem que ter um certo cuidado, porque essa parte da questão da mudança, o que acontece com a temperatura durante o processo, a gente viu lá na aula de misturas, né? Então lembra, quando você tem uma substância pura, a mudança de estado ela acontece em temperatura constante. Enquanto o meu sólido não virar líquido, a temperatura se mantém, ela fica retinha assim, ó. Depois que todo mundo virar líquido, ela começa a subir de novo. E aí agora ela vai virar líquido gasoso. O que vai acontecer? Temperatura constante novamente. Então, quando você fala de substância pura, de fato, a sua temperatura não vai ser alterada, ela vai se manter igual. Então, aqui no caso da questão, a gente já sabe a correta, né? Letra A, o ponto indicado por 1 se chama fusão. A adição de calor, a gente vai fornecer calor ali, né? Seja por uma fervura, enfim, mas alguma coisa a gente vai fazer para aumentar ali a absorção do calor. E aí, a gente tem esse processo acontecendo. B. A sublimação de uma substância pode ser representada pelo ponto 6. Não. Gasoso para o sólido é a ressublimação. Então, aqui ele errou neste ponto, né? Não poderia ser a B. C. O ponto 2 representa o processo de vaporização, onde a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Este processo pode ser classificado em ebulição, evaporação e calefação. No processo de calefação, a vaporização ocorre de maneira lenta e natural. Não, você vai lembrar e nunca mais vai esquecer. Ali, quando você fala de evaporação, é aquela poça de água que está na frente da sua casa. Ebulição é quando você ferve aquela água para fazer um miojo, fazer um café da vida e forma bolhas. A calefação é aquela que está tão quente, mas tão quente, que quando cai na panela faz o tss. Então, nesse caso aqui, a calefação ela acontece de maneira extremamente rápida. Não pode ser essa aqui. D. A solidificação de uma substância é dada pela passagem da matéria em seu estado líquido para o estado sólido. Beleza. Este processo é representado pelo ponto 3. Beleza. E para que ele ocorra, há a necessidade de adicionar calor ao sistema. Vamos lá. Você tem água líquida, você vai botar ela na panela e esquentar para ela virar gelo? Não vai. Então, essa daqui também tem nada a ver, tá tudo errado. E a E, quando a matéria passa do estado líquido para o gasoso, processo chamado de vaporização. 2. As partículas no interior dessa substância ficam mais próximas umas das outras devido ao calor adicionado? Eu não vou nem falar nada. A gente já sabe a resposta, né? Mas, pô, essa última aqui é sacanagem, que eu tô a aula inteira falando isso. Então não pode ser a letra E também. E pra gente terminar, questãozinha aqui da UNB. 3 frascos numerados de 1 a 3 contêm amostras de água, etanol e metanol puros, sem que se conheça o respectivo conteúdo de cada frasco. Para se identificarem os compostos, os frascos foram colocados um ao lado do outro e o conteúdo de cada um deles foi observado em 3 temperaturas. Inicialmente a 25 graus Celsius, depois a menos 10 graus Celsius e finalmente a 70 graus Celsius. Atingindo equilíbrio em cada temperatura, obteve-se o comportamento ilustrado a seguir em relação aos estados físicos, a estados de agregação, sólido, líquido e gasoso dos compostos nos frascos. E aqui, galera, vou só fazer um adendo de uma informação que eu acabei deixando passar aí para trás, tá? Peço até desculpa. Que eu falei lá no início da aula que eu perguntei, pô, gasoso, que exemplo você pode falar aqui para mim? Ah, gasoso, nuvem, fumaça, só que gás a gente não enxerga, tá? Por que a gente enxerga uma nuvem? A nuvem a gente enxerga porque é gás misturado
com partículas líquidas. Aí a partícula líquida deixa a gente enxergar. Por que eu consigo enxergar a fumaça? Eu consigo enxergar a fumaça quando tem queimada, porque é gás misturado com partículas sólidas, fuligem ali geralmente, por isso que fica aquela coloração preta. Então, gás você não enxerga. O que você enxerga são as coisas que estão misturadas naquele gás. Então, uma nuvem carregada, ela tem muita partícula líquida ali. Ela fica mais escura. Uma nuvem que não está com cara de chuva, ela não está tão escura assim, por conta que a gente tem menos partículas líquidas ali. Então, gás a gente não enxerga, tá? Acabei esquecendo de falar isso para vocês lá atrás. Então, agora, assinale a opção que melhor identifica os compostos nos frascos 1, 2 e 3, respectivamente. Então, aqui, ele ilustrou o seguinte para nós. Quando estava 25 graus Celsius, a minha substância 1, 2 e 3 estava líquida. Quando ele abaixou para menos 10 graus Celsius, a minha substância 1 continuou líquida, a 2 ficou sólida e a 3 ficou líquida. E quando a gente aumentou para 70, a 1 ficou líquida, a 2 ficou líquida e a 3 ficou gasosa. Como é que a gente vai descobrir qual que é cada substância? Qual delas é a água, o etanol e o metanol? A gente vai analisar as temperaturas. Temperatura de fusão é a temperatura que o meu sólido vira líquido ou vice-versa. Também pode ser a temperatura que o meu líquido vai voltar a ser sólido, tá? É a nossa divisa, beleza? De um para o outro. Na temperatura de ebulição, é a temperatura que o meu líquido vira gás ou o meu gás vira líquido. Novamente, é a nossa divisa. Quando está a 25 graus Celsius, todos eles estão líquidos. Por quê? Olha ali na nossa tabela de temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Vamos analisar juntos aqui, ó. A temperatura para a minha água sair do sólido para o líquido é 0. Se a temperatura está a 25 graus Celsius, é maior que 0, né? É maior, beleza. Então, ela conseguiu virar líquida. Só que a temperatura para ela ficar gasosa é 100. Então, aqui nesse caso, eu não atingi essa temperatura. Quando está a 25 graus Celsius, eu ainda não cheguei em 100. Então, eu não consegui chegar nessa temperatura. Logo, a minha água, ela consegue sair do sólido para o líquido, mas ela não consegue sair do líquido para o gasoso. Logo, quando está a 25 graus Celsius, ela é sólida. Ou líquida. Desculpa. Líquida. Na segunda substância, vai acontecer a mesma coisa, ó. A temperatura necessária para ela se tornar líquida é menos 114. Então, ela conseguiu passar quando está a 25 graus Celsius? Conseguiu. E a temperatura para ela virar gás é 78. Ela conseguiu passar? Não. Então, ela também está líquida no estado líquido aqui. Ela está presa no estado líquido. E o metanol, temperatura para ele virar líquido, menos 98. Se é 25 graus Celsius, eu passei, mas eu não passei a temperatura de ebulição. Logo, é por isso que quando está a 25 graus Celsius, todas elas estão no seu estado líquido. Agora, a gente vai começar a analisar as situações ali. Vamos ver quando a gente coloca menos 10 graus Celsius. Quando eu coloco menos 10 graus Celsius, a substância 1 continua líquida. Então, isso significa que, mesmo eu abaixando a temperatura para menos 10, ela ainda não virou sólida. Qual dessas aqui tem uma temperatura menor em relação a isso? Então, vamos ver a água, primeiramente. Temperatura para a água ficar líquida é 0 graus Celsius e a temperatura está menos 10. Eu passei a temperatura de 0 graus Celsius? Não. Então, aqui a água, na verdade, ela vai ficar sólida. A gente acabou de descobrir qual das substâncias é a água ali, ó. É a única que ficou sólida. Então, A2 é o H2O, porque quando está menos 10 graus Celsius, ela é a única que ficou sólida. Todas as outras aqui, ó, o etanol e o metanol, a temperatura para ela virar sólida é menos 114, menos 98, e só está menos 10. Ela nem chegou perto de virar sólida. E para a gente finalizar, a última aqui, quando a gente coloca 70 graus Celsius, a primeira substância continua líquida.
Ou seja, essa minha primeira substância que a gente ainda não sabe o que é, mesmo na temperatura de 70 graus Celsius, a gente não passou a temperatura de ebulição dela. Qual dessas aqui tem uma temperatura de ebulição que ela vai ser maior que 70 graus Celsius? A água, mas a água a gente já sabe qual que é ela, é A2. E o etanol. Então, a minha primeira substância é o etanol e, por consequência, a substância 3 é o metanol. Faz sentido ser o metanol? Claro, aqui, ó, a temperatura para ela virar gás é 65. 70 graus, passou de 65? Passou. Então, ela conseguiu virar gás. Então, a nossa ordem correta aqui do frasco 1, 2 e 3 é qual? É o etanol, água e metanol. Letra B, resposta final aí. Então, percebam que a gente tem diferentes maneiras de cobrar essa parte aqui de mudança de estado, né? Principalmente nessa questão de você analisar se é sólido, líquido ou gasoso, ou você entender como que acontece essa mudança de estado aqui também, beleza? Então, ficamos por aqui, tá, galera? Muito obrigado pela aula, espero que vocês tenham entendido. Ficou um pouquinho maior, mas é por conta da questão da simulação que a gente foi fazendo, né? Para ficar uma parada mais dinâmica, mas eu espero aí que vocês tenham conseguido compreender sobre a questão dos estados físicos, tá? Então eu vou ficando por aqui, agradeço novamente e falou!